Fala aí, galera, tudo tranquilo? Hoje nós vamos falar de reações de combustão, ou entalpia da combustão, como a gente vai ver mais um pouco na frente. A gente caracteriza como combustão reações onde eu tenho uma substância combustível reagindo com um comburente. Aí, normalmente, o que a gente acaba vendo é o gás oxigênio, tá? Ele é o comburente mais comum. Sendo que existem outros comburentes, tá? Como por exemplo o cloro, o enxofre, o flúor. Tá? Então a gente já começa aqui falando que não necessariamente a combustão ela vai ser formada por um combustível reagindo com oxigênio. Tá? Pode ser com alguma outra substância. Tranquilo? Um outro fator que você precisa para que ocorra essa reação de combustão é a energia, tá? Que no caso vocês também podem verificar em algumas literaturas como ignição. Então é essa energia aqui que vai dar início, né, a essa reação química e nós teremos como resultado disso a formação de produtos. Quando a gente fala em combustão, a gente pode pensar em três coisas. Primeiro, toda reação de combustão, né, salvo raras exceções, né, são reações exotérmicas, tá? Vai ocorrer formação de chama, e aqui eu quero chamar a atenção para o seguinte: nem sempre essa chama é visível, tranquilo? Às vezes você não está vendo a chama, tá? Por causa do tipo de comburente envolvido na reação, mas ela está lá. E vale ressaltar também que é uma reação muito rápida. Nós podemos dividir as reações de combustão em duas. A gente tem a combustão completa e a combustão incompleta. Reações de combustão completa, aqui está até errado, tá combustível, mas é combustão. Ela libera uma maior quantidade de energia quando comparada à incompleta. A chama é azul. Pensa na chama, por exemplo, lá ali do seu fogo no fogão, tá? Aquela chama azul. E uma característica muito importante é a seguinte, que os produtos gerados nesse tipo de combustão aqui, eles não pegam mais fogo. Então você não consegue reutilizar esse produto para queima. Já na combustão incompleta, a quantidade de energia liberada é menor, a chama é amarelada, isso é uma característica bem marcante da combustão incompleta, e os produtos gerados eles ainda podem queimar. Então, um exemplo, digamos que você queime a madeira. Aquela madeira que você queima, caso a combustão seja incompleta, ela vai dar origem a um tipo de carvão. E você aí consegue utilizar aquele carvão ainda para poder efetuar a queima. Então, esse seria um modo de vocês visualizarem, né? O que eu quero dizer quando eu falo que esses produtos gerados na combustão incompleta ainda são passíveis de queima. Aqui a diferença das chamas, ó, chama azul, isso aqui é a chama de uma combustão completa e essa aqui amarelada, né, é o exemplo de combustão de chama de uma combustão incompleta. E aí vamos ao que realmente interessa, que é a montagem das reações de combustão. Então, a partir do combustível, eu sabendo qual é o combustível, eu consigo montar toda uma reação de combustão. E aí lembra que inicialmente eu falei para vocês que na reação de combustão a gente tem o combustível, o comburente, né, que normalmente é o oxigênio, a ignição, né, que é aquela energia, e os produtos. Então, olha só, quando eu falo em combustão e montar uma reação de combustão, e já tenho aqui o meu combustível, o que viria depois? O meu comburente. E eu também falei para vocês que normalmente é o oxigênio. Então, salvo quando um exercício, por exemplo, falar que o comburente é outro, né, a gente sempre vai considerar o oxigênio. Então, ó, meu combustível aqui é o metano, certo? Então, ele tem que vir acompanhado de que na minha reação? O comburente. E aí eu tenho, né, a energia que está a direção da reação. E muito importante, ó, para eu saber quais são os produtos, eu vou verificar o combustível. Sempre que eu tiver carbono
no meu combustível, olha o carbono aqui, ó, eu vou ter como produto dióxido de carbono. E sempre que eu também tiver hidrogênio no meu combustível, eu vou ter como produto água. Muito difícil, né? Eu tenho aqui montada a minha reação de combustão. Vocês devem ter visto o doisinho subindo aqui. Por que eu quero falar para vocês sobre isso? Minha reação está aqui, certo? Mas essa reação, ela ainda tem um problema. Vocês conseguem imaginar qual que é? Dá uma olhada para essa reação. Tem um carbono aqui, tem um carbono. Aqui eu tenho 4 hidrogênios, aqui eu tenho 2 hidrogênios. É isso. Essa reação não está balanceada. Então não basta apenas eu montar a reação. Eu tenho que deixar ela balanceada. Eu tenho que fazer balancear a minha equação. Então, ó, vamos balancear. Já falei que eu tenho um carbono, tá certo? Lembrando que a gente vai sempre deixar o oxigênio por último. 4 hidrogênios, né? Aqui eu tenho 2 hidrogênios, certo? Então, eu até botei na ordem errada. Eu preciso fazer o quê? Deixar aqui com 4 hidrogênios. Então, ó, botei o 2 aqui. Oxigênio. Eu tinha aqui o quê? 2 oxigênios aqui, mais 2 aqui, 4 oxigênios. E aqui eu só tinha 2, então eu fui e coloquei esse 2 aqui. Agora eu fiquei com 4 oxigênios. Vamos dar uma olhadinha na próxima. Aqui eu tenho como combustível o propano. Então vou seguir, ó. Aqui é meu combustível. O que eu preciso aqui do lado? O meu comburente. Então botei o oxigênio. E aí, o que eu vou ter como produto? Tem o carbono aqui? Tem o carbono. Então todo o carbono vai dar origem ao dióxido de carbono. E aí, olhando ainda o combustível, tenho aqui também o hidrogênio. Então, o que eu falei para vocês, sempre que eu tiver hidrogênio no combustível, eu vou ter água como produto. Fechou? Fechou. Vamos verificar agora se a reação está balanceada. Já sei que não, ó. Sempre eu aperto o negócio sobe. Eu tenho 3 carbonos aqui, aqui eu tenho 1. Então vamos começar a balancear essa equação, deixar o oxigênio por último. 3 carbonos, vou colocar o 3 aqui. Tenho 8 hidrogênios aqui no reagente e tenho 2 hidrogênios aqui no produto, então vou colocar um 4 aqui. E aí fiquei com o quê? Com 4 mais 6, 10 oxigênios. E aqui eu tenho quantos oxigênios? Só 2, então eu vou colocar um 5 aqui. Agora sim, minha reação de combustão completa está formadinha. Esse último aqui eu vou deixar para vocês. Não, vamos fazer rapidinho. Então, ó, mesmo esquema, galera. Agora vai no fluxo. Então, preciso colocar aqui o meu comburente, botei o oxigênio. E aí vamos verificar o que eu vou ter de produto. Eu tenho carbono e tenho hidrogênio, então eu vou ter dióxido de carbono e água. E aí vamos balancear essa equação, ó. 8 carbonos, aqui eu tenho 8 carbonos. 18 hidrogênios aqui, aqui eu tenho 2 hidrogênios, né? Vou meter o 9. Isso me deu 16 oxigênios. Com 9 daqui, fiquei com 25 oxigênios. 25 oxigênios, sendo que aqui no reagente eu só tenho 2 oxigênios. Como é que eu vou botar aqui? Não precisa nem pensar muito, cara. Se eu tenho 25 oxigênios aqui e aqui eu tenho 2, eu posso pegar a quantidade de oxigênios que eu tenho no produto sobre 2. Então, 25 sobre 2. Por quê? 25 sobre 2 é 12,5. 12,5 vezes 2, 25. Vocês não sabiam disso, né? Molezinha. E aí vamos dar uma praticadazinha. Escreva a equação de combustão completa do etanol. Então aqui ele já deu pra gente a fórmula do etanol, C2H6O. Então, nenhum segredo. Isso aqui é meu combustível. Vou colocar aqui o meu comburente, que é o oxigênio, nesse caso, né? Produto. Tem o carbono e tem hidrogênio. Então, meus produtos serão CO2 e água. E aí você vai balancear essa equação. Não vou mais ficar falando de balanceamento, porque você já está no sangue de vocês. Tranquilo? E aí agora vamos falar um pouquinho de combustão incompleta. Como que eu monto uma reação de combustão incompleta? Pode ser de duas maneiras. Você só tem que se atentar para o que o enunciado vai pedir. O que acontece? Olha só. Na combustão incompleta, a gente pode ter... Quando a gente só vai ter que prestar atenção no produto. Por quê?
pode ser que você tenha formação de monóxido de carbono ou apenas formação de carbono. Em relação à água, não vai mudar, porque olha só, você tem hidrogênio aqui, vai formar água. Agora, a partir do carbono que você tem no combustível, você pode ter monóxido de carbono sendo formado ou apenas carbono, tá? E aí você vai balancear, como sempre, tá? Sem zero estresse. Esse carbono aqui é aquela que a gente conhece como fuligem. Então, normalmente você observa, por exemplo, quando queima cana. Já viram aqueles, o pessoal fala que é neve preta, né? Tem muito lá em Campos dos Goytacazes, né? Essas regiões onde você tem muita usina de cana. Então, aquela fuligem que você observa nada mais é do que a combustão incompleta, tá? Desse carbono aqui. É monóxido de carbono muito perigoso. Por quê? Vocês já devem ter ouvido alguns casos que a galera morre asfixiada por monóxido de carbono. Lembra que durante a hematose, que é a troca de gases, né? O sangue ele vai para o pulmão, capta o oxigênio e depois volta para o coração para que esse sangue seja distribuído, esse oxigênio seja distribuído por todo o seu corpo, né, para suas células. Se você tiver aspirado, né, inspirado, melhor falando, fica mais bonito, né, monóxido de carbono, como você tem esse oxigênio aqui, ele se liga nas suas hemácias, que é quem faz o transporte de oxigênio, tomando o lugar do oxigênio respirável, do O2. Com isso, você vai para o saco. Morte, tá? Aquela morte bem lenta, né? Você vai ficando com sono, vai ficando com sono lento, desmaia e não volta nunca mais. Né? Aqui, isso aqui que é a fuligem que eu falei para vocês, ó. Você vê muito também no escapamento, caminhão, motores a diesel, tá? Altamente poluente. Agora deixa eu mostrar para vocês uma aplicação em uma questão. Vamos pegar aqui uma questãozinha do Enem. Então, olha só. A combustão completa do etanol nos motores de veículos produz gás carbônico e água. Aí, o que ele quer saber o seguinte: o número de mols de oxigênio consumidos na combustão de 2 mols de etanol é igual a... Vamos fazer por partes. Então, primeiro ele fala em combustão completa do etanol. A gente já aprendeu a fazer isso. Ele dá aqui, ó, a fórmula do etanol. Então, eu tenho carbono e tenho hidrogênio. Tá, primeiro, desculpa. Como é que eu vou completar? Quem vai ser o meu outro reagente? O comburente, então o oxigênio. E os produtos? Se eu tenho carbono, eu vou ter como produto CO2. Se eu tenho hidrogênio, eu vou ter como produto água. Acabou? Não. Tenho que fazer o quê? Balancear essa equação. É muito importante o balanceamento. E eu vou mostrar para vocês por que é importante daqui a pouco. Então, vou balancear, né? Balanceei, certo? E aí, o que o exercício quer saber? O número de mols de oxigênio, que serão consumidos na combustão de 2 mols de etanol. É só eu fazer verificar a proporção, ó. Ó o etanol aqui. 1 mol, se não tem nada aqui, é 1, né? Então, uma molécula de etanol, que é o que eu tenho aqui, consome 3 de oxigênio. Logo, 2 de etanol, né? 2 mols de etanol vão consumir quantos de oxigênio? O dobro, certo? Se eu dobrei o etanol, eu dobro o oxigênio. Então, vão consumir 6 de oxigênio. Muito mole, né? Agora, olha só o problema que vocês teriam se vocês não tivessem balanceado essa equação. Deixa eu voltar aqui. Olha a equação sem balancear, ela está assim. Eu tenho 1 mol aqui de etanol e 1 mol de oxigênio. E aí, se você fosse responder essa pergunta levando em consideração essa equação sem balancear, o que você diria? Que a cada 1 mol de etanol é consumido 1 de oxigênio. Então, se você consome 2 mols de etanol, você consumiria 2 de oxigênio. Aí, nesse caso aqui, você não ia nem encontrar a resposta. Mas, muitas vezes, o que a banca faz? Colocam aqui, eles imaginam que vocês não vão balancear e coloca aqui a opção
que seria correta caso vocês não balanceassem. Quer dizer, que seria correta não, né? Mas que vocês encontrariam caso não balanceasse. Aí você vai lá cheio de gás, ah, achei aqui, botou, já era, foi pro saco. Molezinha, né? Eu vou deixar mais exemplos para vocês lá na atividade, para a gente poder fazer o estudo dirigido, mas qualquer dúvida, me chamem.